Bom, galerinha, nosso primeiro texto de hoje, ó, texto 1, chama Metamorfose. Vamos tentar prestar o máximo de atenção para a gente evitar de ficar voltando aqui no texto e assim vocês ganharem tempo na hora da prova, tá? Lembre-se sempre disso. Metamorfose. Anjo, sussurrou a Ângela. Fantasma, cochichou o Fábio. Pó, soprou o Paulo. Não tem jeito de saber, garantiu o Celso. A professora de matemática ouvia curiosa aquela discussão. Os 4 alunos, num canto da sala, faziam de tudo para ela não escutar, mas era impossível. O recreio já tinha acabado, a aula estava quase começando e nenhum dos 4 conseguia convencer os outros. Anjo, fantasma, pó, nada disso. Você tá louco? Que bobagem! Pó, fantasma, anjo. A professora de matemática ficou se lembrando de quando tinha 10 anos, como aqueles alunos. Será que ela discutia assuntos tão profundos com os colegas? Como as crianças de hoje estavam mudadas? Que metamorfose! Não adianta, continuou Celso. Nós vamos discutir o resto da aula, o resto da vida. Fantasma, gente, repetiu o Fábio. Deus me livre, nem falha isso que eu arrepio. Fantasma é uma alma penada. Só serve para assustar a gente. Atravessa as paredes, sussurra nos cantos. Pois então, para mim é anjo mesmo, insistiu a Ângela. E para mim é pop, tenho certeza. Certeza? Reclamou o Celso. Como é que vocês podem ter certeza de uma coisa assim? Hoje, a professora se fez a mesma pergunta, afinal, o que acontece com a gente depois da vida? Até hoje... Oi? Você não está apresentando a tela. Ô, gente! O povo não está falando nada, eu tô achando. Não tá aparecendo. Ô, gente, não faz isso comigo, não, gente. Ai, pai amado. Agora... Vocês aí quietinhos, né? Eita, nós deixando eu ler metade do texto sozinha. O que significa metamorfose? É mudança. Sabe, existe a metamorfose da lagarta para abelha? É um exemplo. A Ana Vitória falou que nós falamos tanto no chat e a senhora não viu. É que eu tô aqui atenta, né, gente? Temos que focar no nosso textinho. Assim como eu tento prestar atenção, por isso que eu peço para vocês prestarem atenção. Então, vamos continuar aqui. Ó, a professora se fez a mesma pergunta. Afinal, o que acontece com a gente depois da vida? Eu tô aqui, tá, gente? Já que vocês não estavam acompanhando. Ó. Até hoje, com quase 30, ela não sabia a resposta. E os meninos ali, debatendo com empolgação. Existe muita coisa assombrada por aí. Era de novo o Fábio. Lá na minha terra, vira e mexe aparecem os fantasmas. Eu sei porque o vizinho da prima do meu avô já viu. Aí não vale, o Paulo zoou. O vizinho do cachorro do tintureiro? Tá chamando meu avô de cachorro? O Fábio não gostou. Não, ele tá chamando seu avô de tintureiro. Tintureiro? Isso é bom ou ruim? Ih, Fábio, não foge do assunto. Você que fugiu do assunto, Ângela, fica reclamando aí, mas diga então, você já viu algum anjo antes? Isso mesmo, o Paulo concordou. Você já viu anjo? Você mesma, com seus olhos que a terra há de comer? A terra não há de comer, como diz você, nem meus olhos, nem nada meu. Ela que come adubo. Um dia você chega lá, o Paulo provocou. Ah, vocês são muito sabichões. Vou perguntar para a professora. Não, menina, ela é de matemática. Você acha que ela vai saber? Se pelo menos fosse de ciências, a professora repetiu calada, sem olhar para os alunos, fingindo que nem tinha ouvido. Aposto que ela ia dizer fantasma. Anjo, pó, vou perguntar. Professora, eu sei que a senhora é de matemática, mas é que a gente está com uma dúvida. Pois não, Ângela? É que eu li num livro que da minha mãe, que os anjos estão por toda parte e só não vê quem não quer.
Não, menina, isso são os gnomos, o Fábio provocou. Eu sei porque tem uma pessoa da minha família que acredita em gnomo. Uma pessoa? Deixa eu adivinhar, é o vizinho do cachorro do tintureiro do primo do seu avô? Engraçadinha, espirituosa. Não, Ângela, é a minha tia Consuelo. Ela é histérica e acredita em gnomo. Sua tia é esotérica. A professora emendou sem querer, quase sem querer. Você conhece a tia Consuelo, professora? Não, Fábio, eu quis dizer que sua tia é esotérica, não histérica. Vocês sabem a diferença de esotérica para histérica, gente? Já vão refletindo aí, que daqui a pouco vocês vão ver lá no exercício, viu? Você grita muito. Histérica quer dizer outra coisa. Virou aula de português agora? Reclamou um caixão da primeira fila. Chiaram ao mesmo tempo a Ângelo, Paulo, Celso e a professora. Ai, desculpa, murchou o caixão. Eu só tô querendo ter aula de matemática. Olha aqui o horário que eu colei no caderno. Terça-feira, depois do recreio, matemática. Matemática. Não é português, não. A professora sorriu quase impaciente e pediu para ele esperar só um pouquinho. Daqui a pouco ele ia entender o que aquela conversa tinha a ver com matemática. Daqui a pouquinho só, viu? Virou-se para o Fábio e explicou. Histérica é uma pessoa muito nervosa, agitada, impaciente, que grita e reclama de tudo. Igual alguém nessa sala, emendou Ângela, encarando o Caxião, que botou a língua para ela. Olha, turma, tem gente achando que é Einstein. Quem é Einstein? Aquele cientista que punha a língua para fora. Einstein, explicou a professora. Pronto, agora é aula de física, resmungou um Caxião. A professora sorriu quase impaciente e pediu para ele esperar só mais um pouquinho. Vamos com calma, turma, nós fugimos completamente do assunto. Como é que a conversa saiu dos anjos e foi parar no Einstein? É por causa da minha tia histérica, quer dizer, esotérica. Ela tem um adesivo no carro escrito assim, duendes, eu acredito. E meu pai tem um adesivo escrito assim, duendes, eu atropelo. Ah, não, Paulo, que maldade. Coitado dos bichinhos. Eu só tô falando a verdade. Você tem mania de ser dono da verdade, acusou o Fábio. Aposto que a professora vai me dar a razão. É fantasma, é anjo, já falei, é pó. Não tem jeito de saber. E então, professora? A professora engoliu em seco. Não tinha ideia do que iria dizer. Achou melhor escapar da pergunta. Anjo, pó, fantasma, estou achando meio cedo para vocês terem essa conversa. Cedo por quê, professora? O Fábio não entendeu. Foi antes do recreio que aconteceu. Aconteceu? Aconteceu o quê? Agora é ela que estava perdida mesmo. Os quatro dispararam a falar, cada um atropelando o outro. É que hoje na aula, antes do recreio, nós vimos alguma coisa estranha atrás da cortina. Era um fantasma. Ele estava atrás da cortina só para confundir a gente. Cortina e lençol parecem muito, professora. Não, era um anjo. Ele estava espiando por trás da cortina, mas de vez em quando se mexia e a gente via a sombra das asinhas. Nada disso. Era só poeira da obra lá fora. Na luz do sol, a gente vê o pó se movendo. Por mim, não tem jeito... peraí. Não tem jeito de... Eu tô com o negócio bem na frente. De saber com certeza. A professora simplesmente sorriu, tinha entendido tudo errado. Nesse exato momento, todos ouviram um barulhinho diferente. Por trás da cortina, surgiu uma borboleta azul, esvoaçou pela sala e sumiu janela fora. O Caxião olhou para o relógio de pulso e calculou. Vocês enrolaram tanto que dos 50 minutos da aula já passaram 28, só faltam 22. Parabéns, Cassiano. A professora se levantou, pegando giz e apagador. Você fez a conta direitinho. Eu não falei que a conversa tinha tudo a ver com matemática? É isso aí, ó. Texto Metamorfose, de Léo Cunha. Bom, galerinha, depois, né, de vocês quase acompanharem pós metade do texto, vamos iniciar as nossas questões. Estão todos aí com papel e caneta para ir colocando a resposta? Sim. Então tá. Semana passada a gente já viu sobre o tipo de texto. Não sei se quem estava presente vai lembrar, que é o que vai abordar essa primeira questão aqui. Ó, o texto lido pertence predominantemente ao gênero
Lembra que a gente falou sobre isso semana passada? Que eu perguntei se vocês trabalhavam na aula de redação? Então, vocês vão colocar para a Pro qual que é o tipo predominante, o gênero, né, predominante do texto, e na segunda questão, assinale a alternativa cujo antônimo da palavra em destaque está corretamente indicado. Vocês sabem o que é antônimo, gente? É o que tem sentido contrário. Então, ó, prestem atenção, releiam o enunciado, porque aqui, quem passa batido pela palavra antônimo, já iria colocar na alternativa errada, viu? Então, respondam para a Pro, questão 1 e 2. Vou dar 5 minutinhos. Professora, na minha aula passada, Por que você não veio, Sossô? eu tava na escola. É verdade, tem semana sim, semana não, né? Você tinha falado para mim. Mas você consegue, analisando esse texto que a gente leu, e por eliminação em relação ao gênero do texto? Eu acho que sim. Tá, vê se você consegue responder para a gente. Eu acho que sim também. Deixa eu ver. Ana Vitória. É Ramos, né? Que tem duas aqui. Bom, estamos em 9 alunos. 10, né? Que entrou mais um depois do início da aula. Pelo menos umas 6 respostas a prof gostaria de ver aqui no chat, viu? Então, vamos lá. Nem precisei dar os 5 minutos para vocês. Bom, ó, o texto lido pertence predominantemente ao gênero narrativo. Está narrando a história e existe o diálogo no meio dele. A gente tinha pincelado sobre isso na semana passada. Questão 2. Assinale a alternativa cujo antônimo da palavra em destaque está corretamente indicado. Então, ele quer assim, ó, tá vendo a metamorfose sublinhada? Quer ver se aqui do lado é o antônimo, é o oposto, o contrário do que significa a metamorfose. Então, aqui, se fosse a correta metamorfose, tá ok aqui, ó, metamorfose é mudança notável. Então, não é antônimo. E os meninos ali debatendo com empolgação
empolgação, estão lá animados, desanimados. Então, aqui a gente já conseguiria achar a resposta correta, ó. Questão 2, então, letra B. O antônimo de empolgado é desanimado. E aí, nas outras, a gente já aproveitaria para ver o sinônimo, né? Que é uma pessoa espirituosa, inteligente, vivaz. Ok, é sinônimo. São significados semelhantes. A D, ó, sussurra, murmura, fala baixo, também é sinônimo. E na última, esotérica, tá errado, né? Que se fosse histérica aqui, estaria certo em relação ao sinônimo. Mas aqui ele fez uma brincadeira, né, e puxou lá do texto sobre histérica. Então, questão 1 e 2, ok. Ficou E e B. Agora vamos para 3 e 4. Ah, não vai dar, vamos só para 3. Ó, 3. É um exemplo da presença da linguagem informal no texto. Linguagem informal, gente. Exceto, de novo, ele quer aqui a exceção. Tomem cuidado. De novo, não, né? Que lá era o antônimo. Aqui é a exceção de uma linguagem informal. Então, linguagem informal é que não é formal, certo? Então, vamos lá, a gente consegue responder rapidinho também. Questão 3. Vamos ainda, já deixei aqui para a gente só completando, mas com as respostas certas, tá, gente? Não copie isso aqui não, só com achismo. Então, ele quer a exceção da linguagem informal, tá bom, gente? Professor, não entendi a 2. A 3? Ah, porque eu tava repetindo 2. É porque eu já tinha feito. A 2 você já fez, vamos para 3. Cadê as respostas, gente? Da 3, ninguém respondeu para a Pro ainda? Vocês ficaram confusos com essa questão? Enquanto isso, eu vou tirar foto aqui da chamada. Uma resposta. Acho que vai ser a E, prof. Você acha que vai ser a E? Que é a formal? Porque, assim, quando ele fala assim, o exemplo da presença da linguagem informal, exceto. Então, ele está pedindo a questão formal, certo? Se quer o excesso da linguagem, o exceto, né, a exceção da linguagem informal, a gente tem que achar aqui uma linguagem formal. Vamos começar na A aqui. Daqui a um pouquinhozinho só, viu? O que tem daqui de informalidade? Pouquinhozinho. Porque pouquinho já é diminutivo, né? Sim. Muito bom.
Então, B. E então, professora, o que está sendo de linguagem informal aqui? Professora. Perfeito. 3. Eu quis dizer que sua tia é esotérica, não histérica. Onde que está aqui em relação à linguagem informal? Vocês conseguem ver alguma informalidade na alternativa C? Não. Então, a exceção vai ser ela. Eu acho que é esotérica. Não, esotérica, a palavra está certinha. Então, aqui, essa frase ela foi muito bem colocada em relação à linguagem formal. Então, ela não vai ser, ela vai ser a exceção, que é o que está pedindo. Então, ó, eu quis dizer que sua tia é esotérica, não histérica. Ok, colocou tudo certinho, as palavras corretas, beleza. Aí, então, vai ser essa resposta, tá, gente? Porque ele quer exceção em relação à linguagem informal. E na C está falando formalmente, tudo belezinha, em relação à língua portuguesa. Na D, tá chamando meu vô de cachorro, né? Isso não é uma linguagem formal. E na E, deixa adivinhar. Tá? Então, a questão 3 vai ser letra C. Ó, 4. Você já viu anjo, você mesma, com os olhos que a terra há de comer? Nessa frase, a personagem... Vê se vocês conseguem responder a 4 e a 5, ó. Histérica é uma pessoa muito nervosa, agitada, impaciente, que grita e reclama de tudo. Para a Ângela, essas características são atribuídas ao... Vamos ver se vocês prestaram atenção nessa parte, hein? Então, respondam para a Pro, a 4 e a 5, por favor. Opa, mandei errado aqui, peraí. Vamos lá, galerinha. Cadê a resposta de vocês? Quem não respondeu ainda? Por enquanto, a prof tem 2 respostas. Por favor, galerinha, pelo menos 6 de vocês, hein? Agora apareceu aqui. Estou muito feliz, viu? Com as respostas de vocês. Lembre-se que a gente não precisa acertar todas sempre. Mas só da gente trabalhar aqui, ó, nosso cérebro, pensar, tentar entender o contexto.
Já é um baita exercício, viu, gente? Por isso que é muito importante vocês verem a aula, mesmo no dia que vocês não estiverem afim. Muito bem, muito bem. A prof está muito orgulhosa dessa turminha. Bom, 4. Você já viu anjo? Você mesmo, com seus olhos, que a terra há de comer? Nessa frase, a personagem expressa-se por meio de linguagem figurada, que não é uma linguagem real, né? Que anjo a gente tem uma imagem do que seja um anjo, mas a gente nunca viu pessoalmente, né? E a terra também não vai comer os seus olhos. Então, aqui a gente pode falar que está se expressando por meio da linguagem figurada. Então, 4, questão D. 5, histérica é uma pessoa muito nervosa, agitada, impaciente, que grita e reclama de tudo. Né? Para a Ângela, essas características são atribuídas ao Cassiano, gente. Alguém não sabe que era o Cassiano? Eu volto aqui para o texto, deixa eu ver aqui. Para a gente falar aqui no final, ó. É o Caxião que sentava na frente da... Exatamente, o Caxião, que o pessoal estava chamando de Caxião, ó. Daí que no final fala, ó. Parabéns, Cassiano. A professora se levantou pegando o giz e apagador, você fez a conta direitinho. Eu não falei que a conversa tinha tudo a ver com matemática? E antes, ó, aqui, ó. O Caxião olhou para o relógio de pulso e calculou. Então, aqui a gente fala do Caxião, que é como eles se chamavam Cassiano, né? Caxião. E antes, a gente acha onde ela falou dele, do chato. Se vocês acharem antes de mim, me avisem aqui no texto. Da pessoa reclamona. Mas a gente vê aqui que ele fica reclamando, sabe, ó? Pode falar, Gabi. Que levantou a mão? Bom, aqui na linha 71 fala dele. Pronto, agora é aula de Mais física. pra cima, quando ele reclama, falam que ele senta na frente da turma. Tá um pouquinho mais pra cima, eu acho. Vamos ver se a gente acha, só pra gente... Ó, aqui também, ó. Ai, desculpa, murchou o caixão. Prof, eu vou sair Oi, porque eu vou entrar no computador, tá? tá bom. Daqui a pouco volta aí pra gente, hein? Que são 8h30 ainda. Beijo. Isso, muito bem, aham. Então, várias vezes, assim, ele tá resmungando, tá chiando. E aí, no final, a professora dá a deixa, né, do Cassiano, que eles chamavam de Caxião. Então, ok. Achamos aqui, então, a 4D, 5A. Vamos para 6 e para 7. Ó, assinale a opção que apresenta uma passagem do texto em que a professora relaciona a resposta de um dos alunos com a disciplina de matemática. Ah, acabamos de ver, né, gente? Tá molezinha para vocês. E no 7, no trecho anjo, pó, fantasma, estou achando meio cedo para vocês terem essa conversa. O termo grifado é interpretado pela professora de matemática como... Então, vamos lá, galerinha, 6 e 7. A 7 pode deixar um pouco na dúvida vocês, sabe? Então, tentem ler com muita calma, muita atenção. Professora, Oi. na 6, quando a professora diz
em relação à conversa que teve tudo a ver com a matemática, Uhum. ela deu a conta direitinho, então seria B? Isso mesmo. Tá, obrigada. Nada. Tenta fazer a 7 também, que eu falei que acho que vai ser uma das que mais vai confundir vocês, então tomem cuidado. Copiar aqui. Prof, 7 é D. Uhum. Estou colocando aqui as questões que a gente está estudando agora. Deixa eu ver quem já respondeu. A Bia. Matheus. Isadora nem voltou, eu acho, ainda, né? Deixa eu ver se ela voltou. Voltei, prof. Ah, voltou? Não tinha te visto, não. Professoras, Oi. a gente vai ler outro texto? Oi? A gente vai ler outro texto? Vamos ver como que vai ser nosso desenvolvimento da aulinha, que são 8h30. Então tá. Então, 6, ok, né? Que ficou a letra B, você fez a conta direitinho. E 7, ó, no trecho anjo, pó, fantasma, estou achando meio cedo para vocês terem essa conversa. O termo grifado é interpretado pela professora de matemática como fase da vida, né? Ela acha que é um pouco cedo, assim, em relação à idade que eles têm, para falar sobre anjo, fantasma, espírito, né? O que for. Então, 7, D de dado. 8. Marque a opção que traduz a ideia de uma possibilidade. Galerinha, a possibilidade, tá? E 9, o fantasma referido no início do texto é revelado no desfecho como? Beleza? Então, vamos lá, 8 e 9. Prof, eu respondi a A, mas não entendi muito bem a 8. Aí eu respondi a 9, mas eu não sei muito bem a 8. Tá confusa mesmo. Ela é um pouquinho confusa. Por isso que aqui na 8 a gente vai ter que ir por eliminação, tá? Se a gente não Tá. tiver certeza, a gente vai... Daí, é o que a gente geralmente faz nas provas, quando a gente não consegue entender exatamente.
Deixa eu ver como está o nosso chat. Prof, Oi, meu bem. a senhora sabe responder se vai ser a prof. Emily mesmo depois da aula? Porque na semana passada foi outro professor de matemática. E não É era que o professor Jean. a Emily não conseguiu, né? Eu lembro. Semana passada, a grade ficou meio tumultuada. Eu não vou saber te falar. Por enquanto, tá confirmada ela, tá? Deixa eu ver se ela mandou alguma coisa aqui no grupo. Por enquanto, ela não falou nada. Tá, então, será ela. Aí, você lembra do que foi na quarta, no lugar da Emily? Professora, por que a Emily não deu aula Luiz. na semana passada? Foi o Luiz que deu. Daí ele deu de outra matéria? Qual dia que Sim. você fechou? Ah, tá. Matemática. Professora, Oi. por que a professora Emily não deu aula na quarta passada? Não sei Ela se foi não falou problema muito com não. conexão. Porque às vezes aqui eu passo por isso também. A internet não colabora. E o tanto que eu tô aqui do lado do modem para ver se não dá problema, né? Então tá. Vamos lá para a nossa 8 por eliminação. Então aqui já não é uma questão tão simples da gente chegar aí marcando, igual foi a maioria, né? Ó, marca a opção que traduz a ideia de uma possibilidade. Então, vamos pensar assim no que pode ser possível, no que poderia acontecer, no que poderia ser. Então, quando perguntam assim, a gente já pensa na palavra real, como seriam as possibilidades. Bom, se pelo menos fosse de ciências. Vocês lendo assim a frase, se pelo menos fosse de ciências, você acha que seria uma possibilidade? Sim. Sim, Que poderia ser de ciências a aula, ao invés de ser de matemática, né? poderia. Aí a B, olha aqui o horário que eu colei no caderno. Terça-feira, depois do recreio, matemática. É uma coisa assim, certa, é um fato. Não tem como ser outra coisa, porque está lá escrito, né? Então, a gente já eliminaria B. Ó, é C. Não, Fábio, eu quis dizer que sua tia é esotérica e não é histérica. Aqui também, ó, foi bem retão, ó. Só corrigiu, ó, é esotérica e não histérica que fala, quando a pessoa trabalha com esoterismo, essas outras coisas mais alternativas. Então, essa aqui também não seria. A D, para mim é anjo mesmo, insistiu a Ângela. Aqui não existe nenhuma característica de possibilidade. Ela falou, para mim é e ponto. Aí na E, ó, vou perguntar. Professor, eu sei que a senhora é de matemática, mas é que a gente está com uma dúvida. Que eles estão falando aqui que eles estão com uma dúvida, né? Então, aqui na 8, seria a letra A, se pelo menos fosse de ciências. Né? Que seria uma possibilidade de ser de ciências a aula. Então, 8, letra A. 9. O fantasma referido no início do texto é revelado no desfecho como? Vocês lembram dessa parte? Sim. Borboleta. Borboleta. Borboleta azul. Borboleta, muito bem. Pela sala e saiu pela janela. Isso aí. Então, a 9, letra C. Vamos ver como serão as nossas próximas questões. Ó, 10. A palavra ou expressão a que se refere o termo sublinhado. Oi, Bia. São quantas questões? Hoje tem bastante, mas vamos ver se a gente vai conseguir fazer tudo, tá? Tá. Ó, 10, ó. A palavra ou expressão a que se refere o termo sublinhado está corretamente. Ela quer saber, ó, o corretamente. A quem está se referindo? Então, é a sublinhada com o termo que está entre parênteses, ok? Leem com calma. Se vocês não lembrarem assim de imediato, depois a gente vai voltar no texto juntos. E a 11, ó, marque a alternativa que apresenta um assunto relacionado ao registro da memória. Tá? Então, leem com atenção isso aí.
As duas questões aí para a prova. Professora, eu não entendi a questão 10. A 10 é porque ele quer saber o item, a palavra sublinhada aqui, por exemplo, ó, ele está chamando o seu vô de tintureiro. Quando a frase está falando assim, esse ele seria quem? O Fábio, o Cassiano, o Paulo, entendeu? Quer saber se está certo ou não essa referência aqui, ó. Ele está chamando o seu vô de tintureiro. Ele quem que está chamando o vô de tintureiro? Esse aqui seria, tipo assim, o mais fácil seria a gente voltar no texto. Mas eu vou deixar só os meninos lerem um pouquinho, às vezes já vão também eliminando alguma questão que vai ficando mais fácil depois. Deu para entender, Sossô? Sim, professora, obrigada. Uhum. Eu vou até colocando aqui para a gente achar mais fácil no texto. Deixa eu escrever aqui, para a gente voltar lá depois. Essa daí seria uma questão que vocês iriam demorar mais na prova, por isso que vocês têm que ganhar tempo em outra, para poder se dedicar quando vocês encaram uma questão dessa aqui igual a 10. Prof, Oi, meu bem. Gabriele Luana levantou a mão. Eu chamei ela aqui, mas eu acho que ela tirou a mão, eu acho já. Não, Chega, não sei. Gabi, se quiser falar alguma coisa aí, a Gabi já tá mandando aqui no chat. Eu acho que ela levantou sem querer. É, Só não falou nada. bom que eu gostei que vocês tentaram fazer a 10, mesmo não voltando no texto, né, galerinha? É isso aí, a gente tem que tentar lembrar que isso vai exercitando o nosso cérebro e a gente precisa fazer isso aqui na aula, né? E português é isso, português é repetição, é muita leitura. Então, vamos voltar lá no textinho para a gente conseguir fazer pelo menos a 10 e a 11 hoje. Bom, então, voltando aqui na 10. A palavra ou expressão a que se refere o termo sublinhado está corretamente indicada em... Vamos começar aqui pela A. Ele está chamando o seu avô de tintureiro. Tá falando que está relacionando aqui ao Fábio. Linha 27. Vamos lá. Vamos lá no Fábio. 27 aqui, ó. Então, vamos puxar desde a 25. Ó,
Começando na 25. Aí não vale. O Paulo zoou. O vizinho do cachorro do tintureiro tá chamando meu vô de cachorro? O Fábio não gostou. Não, ele tá chamando o seu vô de tintureiro. Então, aqui a gente já eliminaria a A, tá? Porque não é. O ele tá chamando, tá querendo dizer o Paulo. O ele seria o Paulo e não o Fábio, como tá falando lá na questão A. Então, a A eliminada. Vamos para B. Linha 7, 8... 6, 7, 8 aqui. Ó, o recreio já tinha acabado. Só um pouquinho, gente. Vão lendo aí que eu já volto. Ó, então, voltando aqui, gente. Deixa eu voltar aqui no outros, ó. Linha 7 e 8. Ó, o recreio já tinha acabado, a aula estava quase começando e nenhum dos 4 conseguia convencer os outros. Os outros quem que ele fala aqui são os outros alunos. Tá? Então, também está errado é saber que não está se referindo aos 4 alunos, ok? Na C, ó, C, linha 10. Vamos achar aqui agora a linha 10, ó. A professora de matemática ficou se lembrando de quando tinha 10 anos. Ó, ficou se lembrando, a professora ficou se lembrando. E tá falando aqui que tá se relacionando à Ângela, e não é a Ângela, tá? É a professora. Então, também a C tá eliminada. D. Linha 18. Deixa eu achar aqui, ó, mim. Ó, para mim é anjo mesmo, insistiu a Ângela. E aqui na dele estava falando assim, que estava se relacionando à professora. Então, não é a professora, é a Ângela. E por último, na linha 34, aqui embaixo. Ó, isso mesmo, o Paulo concordou. Você já viu o anjo? Você mesma, com os seus olhos, que a terra há de comer. Quando ele fala assim, você já viu? Está se referindo ao Paulo. Vocês estão enxergando aí, galerinha? Sim. Sim. Então, aqui, ó, vai ser a letra E, ó. Porque, ó, tá aqui, ó, isso mesmo. O Paulo concordou. Você já viu o anjo? Você mesma, com os seus olhos, que a terra há de comer? Aqui, ó. A terra não há de comer, como diz você, nem meus olhos, nem nada meu. Ela que coma adubo. Então, voltando aqui no 5, vamos lá na questão. Opa, já está lá na página 6. Vai ser aqui, ó. Como você diz, nem meus olhos, nem nada meu. Então, esse você sublinhado está se referindo ao Paulo na linha 34. Questão 10, letra E. Então, viu como vocês iriam perder um pouquinho mais de tempo nessa questão? E tem que ter muita atenção mesmo. Agora, na 11, ó. Marque a alternativa que apresenta um assunto relacionado ao registro da memória. Deus me livre. Opa, volta aqui, ó. Deus me livre, nem me fala isso que eu arrepio. Fantasma é uma penada, só serve para assustar a gente. B, nós fugimos completamente do assunto. C, a terra não há de comer, como diz você, nem meus olhos, nem nada meu. Ela que coma adubo. D, existe muita casa assombrada por aí. Era de novo o Fábio. Ou E, a professora de matemática ficou se lembrando de quando tinha 10 anos, como aqueles alunos. Então, a 11 será, porque quando pede aqui, ó, no enunciado, um assunto relacionado ao registro da memória. A E tá puxando lá da memória, não tá, gente? Ó, a professora de matemática ficou se lembrando de quando tinha 10 anos.
Então, está se lembrando de antigamente, de uma registrinha que ela tinha. Ó, então, questão 11, letra E. Bom, por hoje, faremos essas 11 questões.